O silêncio da madrugada no bairro nobre de São Paulo era quebrado apenas pelo ronco distante dos caminhões de lixo. Marina Oliveira ajustou a alça da mochila nos ombros, sentindo o peso dos equipamentos de limpeza que carregava todos os dias há 2 anos. Suas mãos, calejadas, mas delicadas, seguraram firme o cabo da vassoura enquanto caminhava pela calçada da Rua das Magnólias, onde se erguiam mansões imponentes protegidas por muros altos e portões eletrônicos. Era quinta-feira, 5h40 da manhã. Marina conhecia essa rotina como a palma da mão. Começaria pela mansão do Santana, a maior de todas, com seus jardins perfeitamente podados e a fachada de mármore que refletia as primeiras luzes da aurora. Não que ela pudesse admirar muito a arquitetura. Tinha apenas 40 minutos para limpar toda a extensão da calçada antes de seguir para a próxima residência. Mas naquela manhã, algo era diferente. Enquanto Marina varria as folhas secas que haviam caído durante a noite, sentiu um olhar fixo sobre si. Era uma sensação estranha, quase física, como se alguém estivesse estudando cada um de seus movimentos. Ela ergueu os olhos na direção da mansão e viu uma silhueta masculina na varanda do 2º andar. A figura se afastou rapidamente da janela assim que seus olhares se cruzaram. Eduardo Santana não conseguia dormir há 3 semanas. Aos 25 anos, ele havia herdado não apenas uma fortuna considerável, mas também as responsabilidades de ser o principal acionista da Santana Tech, uma das maiores empresas de desenvolvimento de software do país. As noites em claro se tornaram rotina, desde que assumiu completamente os negócios após a aposentadoria precoce do pai, vítima de um infarto que o obrigou a repensar as prioridades da vida. Era durante essas madrugadas insones que Eduardo descobriu Marina. No início, ela era apenas mais uma funcionária dos serviços de limpeza urbana, uma figura quase invisível que aparecia pontualmente todas as manhãs. Mas havia algo diferente na forma como ela trabalhava. Enquanto outros varredores passavam rapidamente, cumprindo o protocolo básico, Marina parecia tratar cada pedaço da calçada com um cuidado quase reverente. Eduardo a observava da janela de seu escritório particular, intrigado pela precisão de seus movimentos. Ela não apenas varria, organizava. Recolhia cada folha, cada pedaço de papel com uma metodologia que beirava o artístico. Suas mãos trabalhavam com uma graciosidade que contrastava com a dureza do serviço, e seus olhos, mesmo à distância, transmitiam uma determinação que Eduardo raramente via, nem mesmo nos executivos que frequentavam as salas de reunião de sua empresa. Marina Oliveira tinha 22 anos e carregava o mundo nos ombros. Mãe solteira de Isabela, uma garotinha de 3 anos de idade, ela havia abandonado os estudos de administração no 3º semestre quando descobriu a gravidez. O pai da criança, um rapaz de sua idade que prometera ficar ao seu lado, desapareceu assim que soube da notícia, deixando apenas um bilhete e uma conta de telefone cancelada. Desde então, Marina construiu sua vida em torno de uma única prioridade: oferecer o melhor futuro possível para sua filha. O emprego na limpeza urbana não era glamuroso, mas pagava o suficiente para o aluguel do pequeno apartamento que dividia com Isabela no bairro da Vila Madalena. Mais importante ainda, o horário permitia que ela estivesse em casa quando a filha acordasse às 7 da manhã para prepará-la para a creche. O trabalho exigia que Marina chegasse às ruas às 5 da manhã e terminasse o percurso por volta das 9. Era um emprego fisicamente exigente, que deixava seus músculos doloridos e suas mãos ressecadas. Mas ela o abraçara com uma dignidade que impressionava até mesmo os colegas mais experientes. Naquela quinta-feira, enquanto ajuntava as últimas folhas em frente à mansão Santana, Marina notou que o portão principal estava entreaberto. Era incomum.
Geralmente, a propriedade permanecia completamente fechada até às 10 da manhã, quando chegavam os funcionários da manutenção dos jardins. Curiosa, ela se aproximou cuidadosamente. A abertura era pequena, apenas o suficiente para uma pessoa passar, mas permitia uma visão parcial do jardim interno. Marina ficou hipnotizada pela beleza do paisagismo. Rosas vermelhas e brancas se alternavam em canteiros perfeitamente simétricos, enquanto uma fonte de água cristalina criava uma melodia suave no centro de um pequeno pátio de pedras portuguesas. É bonito, não é? A voz masculina a fez dar um pequeno salto. Marina se virou rapidamente, segurando a vassoura como se fosse um escudo protetor. Diante dela estava um homem alto, de cabelos castanhos levemente desalinhados e olhos verdes que transmitiam uma mistura de curiosidade e gentileza. Vestia um roupão de seda azul marinho sobre uma camiseta branca e calças de pijama. Os pés descalços revelavam que havia saído de casa às pressas. "Desculpe, eu não estava... Eu só..." Marina gaguejou, sentindo as bochechas corarem intensamente. "Não precisa se desculpar", Eduardo disse, aproximando-se lentamente para não assustá-la ainda mais. "Eu deveria me apresentar. Sou Eduardo Santana. Esta é minha casa." Marina engoliu em seco. Havia sido pega espiando a propriedade do patrão indireto. Afinal, a prefeitura terceirizava os serviços de limpeza para empresas privadas, mas os moradores das residências também tinham voz no processo. "Marina Oliveira", ela respondeu, estendendo timidamente a mão direita antes de perceber que estava suja de terra. Rapidamente a retirou, limpando-a no uniforme. "Sou da equipe de limpeza. Desculpe por ter ficado olhando, é que o jardim é realmente impressionante", Eduardo completou, sorrindo. "Minha mãe projetou cada detalhe antes de..." Ele hesitou por um momento, como se uma lembrança dolorosa tivesse atravessado sua mente. Antes de se mudar para a casa de campo. Marina percebeu a mudança no tom de voz dele e sentiu uma pontada de empatia. Havia algo na expressão de Eduardo que ela reconhecia. A mesma solidão que às vezes a visitava durante as madrugadas em claro, quando Isabela dormia e ela ficava sozinha com seus pensamentos. "Ela tem muito bom gosto", Marina disse suavemente. "Deve dar muito trabalho para manter tudo assim." "Na verdade, não sei muito sobre isso", Eduardo admitiu, passando a mão pelos cabelos. "Há uma equipe que cuida de tudo. Eu apenas admiro de longe." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, um silêncio confortável que contrastava com a tensão inicial do encontro. Marina se deu conta de que estava conversando naturalmente com alguém que, teoricamente, pertencia a um mundo completamente diferente do seu. Eduardo, por sua vez, sentia-se estranhamente relaxado na presença daquela mulher que havia observado à distância por semanas. "Você sempre trabalha tão cedo?" Eduardo perguntou, genuinamente curioso. "Sempre", Marina respondeu. "Prefiro terminar antes que as ruas fiquem movimentadas. E também..." Ela hesitou, não sabendo se deveria compartilhar detalhes pessoais. "Também preciso estar em casa quando minha filha acorda." Eduardo sentiu uma curiosidade imediata. Marina era mãe. Isso explicava a determinação que ele via em seus movimentos, a forma cuidadosa com que ela tratava seu trabalho. Não era apenas um emprego para ela, era responsabilidade, era amor materializado em cada gesto. "Que idade ela tem?" ele perguntou, tentando soar casual. 3 anos, Marina respondeu, e seu rosto se iluminou visivelmente. "Isabela, ela é tudo para mim." Eduardo notou a mudança na expressão de Marina quando ela falou da filha. Era como se uma luz interior tivesse sido acesa, transformando completamente suas feições. Os olhos dela, que antes pareciam cansados, agora brilhavam com um amor tão puro e intenso que ele se sentiu tocado de uma forma inexplicável.
Ela deve estar orgulhosa da mãe que tem, Eduardo disse, e imediatamente se surpreendeu com a sinceridade de suas próprias palavras. Marina olhou para ele com espanto. Não estava acostumada a receber elogios, especialmente de pessoas que não conheciam sua história. Na maioria das vezes, quando mencionava que era mãe solteira, via os olhares julgadores, as expressões de pena ou, pior ainda, de desprezo disfarçado. Eu tento fazer o melhor que posso, ela disse simplesmente. Tenho certeza de que faz muito mais que isso, Eduardo respondeu. Qualquer pessoa que trabalha com tanta dedicação às 5 da manhã certamente está fazendo muito mais do que apenas tentar. Marina sentiu algo se mexer em seu peito. Havia muito tempo que alguém não a via realmente, não apenas como uma funcionária ou como uma mãe solteira lutando para sobreviver, mas como uma pessoa com valor próprio. Eu deveria ir, ela disse, olhando para o relógio de pulso. Ainda tenho mais 3 quarteirões para limpar antes das 9. Eduardo assentiu, mas pareceu relutante em encerrar a conversa. Marina, ele chamou quando ela já se afastava alguns passos. Amanhã, se quiser, posso deixar o portão entreaberto de novo, para você ver o jardim melhor. Marina parou e se virou, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Eu gostaria muito. Enquanto caminhava em direção à próxima residência, Marina sentia uma estranha leveza no peito. Havia algo em Eduardo Santana que desafiava todas as suas expectativas sobre pessoas ricas e poderosas. Ele não havia demonstrado arrogância ou condescendência. Pelo contrário, parecia genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa. Eduardo, por sua vez, permaneceu no portão até que Marina desaparecesse ao dobrar a esquina. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se conectado com outro ser humano de uma forma autêntica. Não havia pretensões, não havia agendas ocultas ou interesses comerciais. Era simplesmente 2 pessoas se conhecendo. Quando voltou para dentro da mansão, Eduardo se dirigiu diretamente ao seu escritório e ligou o computador. Abriu o navegador e, impulsivamente, começou a pesquisar sobre as condições de trabalho dos funcionários de limpeza urbana. Queria entender melhor o mundo no qual Marina vivia, os desafios que ela enfrentava diariamente. O que encontrou o deixou profundamente incomodado. As pesquisas revelavam salários baixos, jornadas extensas, falta de equipamentos adequados e pouco reconhecimento social. Marina acordava todos os dias às 4:30 da manhã. Enfrentava o frio, o calor, a chuva, tudo isso enquanto criava uma filha pequena sozinha. E ainda assim, ela o fazia com uma dignidade e uma graça que Eduardo jamais havia visto em seus círculos sociais. Sexta-feira chegou com uma garoa fina, que deixava as ruas escorregadias e o trabalho de Marina ainda mais desafiador. Eduardo estava acordado desde as 4 da manhã, ansioso pelo encontro que havia se tornado o ponto alto de seu dia. Às 5:40 em ponto, ele abriu cuidadosamente o portão e esperou. Marina apareceu poucos minutos depois, usando uma capa de chuva amarela que contrastava vividamente com a manhã cinzenta. Quando viu Eduardo esperando por ela, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração dele acelerar de uma forma completamente inesperada. Bom dia, ela disse, se aproximando do portão. Bom dia, Marina. A chuva não está atrapalhando muito o trabalho? Um pouco, ela admitiu. Mas já me acostumei, e pelo menos hoje não tem tanto vento. Ontem quase voei junto com as folhas. Ela riu, e o som da risada dela fez Eduardo sorrir também. Que tal entrar um pouco, só até a chuva diminuir? Eduardo sugeriu, abrindo mais o portão. Marina hesitou. Entrar na propriedade seria cruzar uma linha invisível, sair completamente de seu papel de funcionária e entrar em um território desconhecido. Eu não sei se é apropriado. Marina, Eduardo disse suavemente. Ontem você me disse que sua filha é tudo para você.
Eu imagino que você não gostaria que ela pegasse uma pneumonia por causa de uma conversa com um vizinho, não é? A lógica dele era irrefutável, e Marina percebeu que realmente estava começando a tremer de frio. Só até parar de chover, ela concordou. Eduardo a conduziu até uma varanda coberta que oferecia uma vista completa do jardim. De perto, Marina pôde apreciar ainda melhor o trabalho paisagístico. Havia pequenos detalhes que não conseguira ver do portão. Um banco de madeira entalhado à mão, posicionado estrategicamente sob uma árvore de jabuticaba, canteiros de ervas aromáticas que perfumavam suavemente o ar e um pequeno lago artificial onde algumas carpas douradas nadavam tranquilamente. É ainda mais bonito de perto, ela murmurou, genuinamente impressionada. Minha mãe sempre disse que um jardim deveria ser um lugar de paz, não apenas de beleza, Eduardo explicou. Ela plantou cada árvore pensando em como seria daqui a 10, 20 anos. Onde ela está agora? Marina perguntou, percebendo novamente a melancolia na voz dele quando falava sobre a mãe. Interior do estado. Depois que meu pai ficou doente, ela decidiu que precisavam de um ritmo de vida mais tranquilo. Compraram uma fazenda em Atibaia e... Eduardo parou, percebendo que estava compartilhando mais do que pretendia. E você ficou aqui sozinho, Marina completou, entendendo. Alguém precisa tocar os negócios, Eduardo disse, tentando soar pragmático. E essa casa é grande demais para ficar vazia. Marina olhou ao redor da varanda espaçosa, imaginando como seria viver em um lugar tão grande e silencioso. Sua própria casa era pequena, às vezes até apertada, mas sempre cheia de vida com a presença energética de Isabela. Deve ser muito solitário, ela disse suavemente. A honestidade na voz de Marina desarma o Eduardo completamente. Ninguém em seu círculo social jamais havia feito uma observação tão direta e ao mesmo tempo tão compassiva sobre sua situação. Às vezes, ele admitiu, mas me mantém ocupado. E, ultimamente, ele hesitou, olhando diretamente para ela. Ultimamente tenho tido uma boa razão para acordar cedo. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como Eduardo a olhava que fazia com que se sentisse vista, realmente vista, talvez pela primeira vez em anos. Mas também a assustava. Eles vinham de mundos completamente diferentes, e ela não podia se dar ao luxo de criar expectativas que poderiam acabar em decepção. A chuva começou a diminuir, criando uma desculpa natural para Marina se despedir. Eu deveria ir, ela disse, mas sem a pressa de antes. Claro, Eduardo concordou, embora claramente não quisesse que ela fosse embora. Marina, ele chamou quando ela já estava se dirigindo para o portão. Amanhã é sábado. Você trabalha aos fins de semana? Não, os sábados são meus, ela respondeu. Gostaria de trazer Isabela para ver o jardim? Tenho certeza de que ela gostaria das carpas. Marina parou completamente. A sugestão era tão inesperada e ao mesmo tempo tão gentil que ela ficou sem palavras por um momento. Você tem certeza? Ela perguntou finalmente. Absolutamente. Que tal às 3 da tarde? O sol vai estar perfeito para as fotos que ela certamente vai querer tirar. Marina sorriu, tocada pela consideração dele. Ela vai ficar encantada. Obrigada, Eduardo. Quando Marina saiu, Eduardo permaneceu na varanda por muito tempo, observando as últimas gotas de chuva escorrendo pelas folhas das plantas. Pela primeira vez em meses, tinha algo especial para esperar no fim de semana. E pela primeira vez na vida, esse algo especial não tinha nada a ver com negócios, dinheiro ou obrigações sociais. Tinha a ver com uma mulher de olhos determinados e uma garotinha de 3 anos que ele ainda não conhecia, mas que já ocupava um espaço em sua imaginação. Marina, caminhando pelas ruas molhadas em direção ao próximo quarteirão, sentiu uma mistura de expectativa e nervosismo.
Isabela ficaria extasiada com a ideia de visitar um jardim com lago e peixes dourados. Mas Marina não conseguia ignorar a voz cautelosa em sua cabeça, que a lembrava de que histórias como essa raramente terminavam bem para pessoas como ela. Ainda assim, havia algo em Eduardo que a fazia querer acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes desta vez. Sábado chegou com um céu azul cristalino que parecia ter sido pintado especialmente para a ocasião. Marina acordou às 7 da manhã, não pelo despertador, mas pela ansiedade que a mantinha inquieta desde a conversa com Eduardo na véspera. Ao seu lado, Isabela dormia tranquilamente, os cabelos cacheados espalhados pelo travesseiro e um sorriso sereno no rosto pequeno. Marina se levantou cuidadosamente para não acordar a filha e foi até a pequena cozinha preparar o café da manhã. Enquanto mexia os ovos na frigideira, seus pensamentos voltaram constantemente para o encontro da tarde. Havia passado a noite anterior explicando para Isabela sobre o convite e a reação da menina havia sido de pura euforia. "Mamãe, ele tem peixinhos de verdade e posso dar comida para eles?" Isabela havia perguntado, seus olhos grandes brilhando de curiosidade. "Não sei, meu amor. Vamos descobrir juntas", Marina havia respondido, tentando conter a própria animação para não criar expectativas exageradas na filha. Às 8 da manhã, Isabela acordou com a energia característica das crianças em dias especiais. Ela saltou da cama direto para o colo da mãe, que estava tomando café na pequena mesa da cozinha. "Hoje é o dia do jardim, mamãe!" Ela gritou, abraçando o pescoço de Marina com força. "É sim, princesa, mas primeiro precisamos tomar café da manhã, tomar banho e nos arrumar bem bonitas, tá bom?" O resto da manhã passou em uma mistura de preparativos e brincadeiras. Marina escolheu um vestido simples de algodão azul claro para si mesma, um dos poucos que possuía e que não usava para trabalhar, enquanto Isabela optou por um vestidinho amarelo com pequenas flores bordadas que havia ganhado de presente da vizinha no último aniversário. Enquanto arrumava o cabelo da filha em 2 pequenas tranças enfeitadas com laços coloridos, Marina se olhou no espelho do banheiro. Viu uma mulher jovem, com traços delicados marcados pela responsabilidade precoce, mas cujos olhos guardavam uma centelha de esperança que ela pensava ter perdido há muito tempo. Do outro lado da cidade, Eduardo acordou às 10 da manhã, após uma noite surpreendentemente bem dormida. Pela primeira vez em semanas, não havia ficado navegando entre planilhas e relatórios até altas horas. Em vez disso, havia passado a tarde de sexta-feira pesquisando atividades que crianças de 3 anos gostavam de fazer. Descobriu que Isabela estava na idade perfeita para se encantar com pequenas maravilhas, borboletas, flores coloridas, texturas diferentes, sons da natureza. Eduardo se pegou caminhando pelo jardim com um olhar completamente novo, tentando ver tudo através dos olhos de uma criança. Pediu para Teresa, a governanta que vinha 2 vezes por semana, para preparar alguns biscoitos caseiros e suco natural. Também comprou um pequeno pote de ração especial para carpas, imaginando a alegria de Isabela ao alimentar os peixes. Às 2:30 da tarde, Eduardo estava visivelmente nervoso. Caminhava de um lado para outro da varanda, ajustando a posição das cadeiras que havia disposto estrategicamente para oferecer a melhor vista do jardim. Vestia uma camisa de linho branca e calças jeans, o mais casual que seu guarda-roupa permitia, numa tentativa de parecer menos intimidador. Marina e Isabela chegaram pontualmente às 3 da tarde. Eduardo as viu se aproximando pelo portão e sentiu o coração dar uma pequena cambalhota. Marina estava linda com o vestido azul que realçava seus olhos, mas foi Isabela quem imediatamente capturou toda a sua atenção. A menina era uma versão em miniatura da mãe, com os mesmos olhos expressivos e a mesma postura digna,
mas com uma energia contagiante que irradiava alegria pura. Ela segurava firmemente a mão de Marina enquanto observava tudo ao redor com uma curiosidade fascinada. Eduardo, esta é minha filha Isabela, Marina disse, sentindo-se estranhamente formal. Isa, este é o senhor Eduardo, que nos convidou para conhecer o jardim. Isabela olhou para Eduardo com a seriedade que apenas crianças pequenas conseguem demonstrar quando estão avaliando um adulto novo. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ela soltou a mão da mãe e estendeu a pequena mão direita. Muito prazer, senhor Eduardo. Mamãe disse que o senhor tem peixes dourados. Eduardo se abaixou para ficar na altura de Isabela e apertou delicadamente a mãozinha dela. Muito prazer, Isabela. E sim, tenho peixes dourados. Quer conhecê-los? Os olhos de Isabela se iluminaram como se ela tivesse acabado de ganhar o melhor presente do mundo. Posso mesmo? Claro que pode. E se você quiser, pode até dar comida para eles. Isabela olhou para a mãe como se pedisse confirmação de que aquilo não era um sonho. Marina a assentiu com um sorriso, sentindo-se tocada pela paciência e gentileza com que Eduardo tratava sua filha. Os três caminharam em direção ao lago artificial no centro do jardim. Isabela soltou pequenas exclamações de encantamento a cada descoberta. As rosas, que pareciam pintadas de verdade, as borboletas que dançavam entre as flores, o som melodioso da fonte d'água. Quando chegaram ao lago, Isabela ficou hipnotizada. As carpas douradas deslizavam graciosamente pela água cristalina, criando pequenas ondulações na superfície. Eduardo abriu o pote de ração e colocou alguns grãos na palma da mão de Isabela. Pode jogar na água, devagar, ele orientou. Isabela seguiu as instruções com uma concentração absoluta. Quando os primeiros grãos tocaram a superfície, as carpas se aproximaram rapidamente, criando um pequeno frenesi aquático que fez a menina dar gritinhos de alegria. Mamãe, olha, elas estão comendo da minha mão, Isabela exclamou, correndo até Marina para dividir a emoção. Marina estava observando a cena com um aperto gostoso no peito. Ver sua filha tão feliz, tão livre para ser simplesmente criança, era um presente que ela não sabia que precisava até aquele momento. Elas gostaram de você, princesa, Marina disse, beijando o topo da cabeça da filha. Eduardo observava as duas com uma sensação estranha e maravilhosa no peito. Havia algo na forma como Marina olhava para Isabela, no amor incondicional que transparecia em cada gesto, que o tocava profundamente. Isabela, com sua espontaneidade e alegria genuína, despertava nele um instinto protetor que nem sabia que possuía. Que tal conhecermos o resto do jardim? Eduardo sugeriu. Tem um canteiro de morangos ali do outro lado. Morangos de verdade? Isabela perguntou incrédula. De verdade. E se sua mãe deixar, você pode colher alguns para experimentar. As 2 horas seguintes passaram como minutos. Eduardo guiou Marina e Isabela por cada canto do jardim, contando histórias sobre as plantas que sua mãe havia escolhido, explicando curiosidades sobre as flores e até mesmo improvisando aventuras imaginárias que faziam Isabela rir às gargalhadas. Marina observava Eduardo com crescente admiração. Ele não estava apenas tolerando a presença de uma criança, estava genuinamente se divertindo. Brincava no chão sem se preocupar em sujar a roupa. Respondia pacientemente a todas as perguntas de Isabela, e eram muitas. E demonstrava uma naturalidade com crianças que contrastava completamente com a imagem formal que ela havia criado sobre ele. Eduardo, Marina disse quando Isabela estava distraída caçando borboletas. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você tem experiência com crianças? Você é muito bom com ela. Eduardo sorriu, mas Marina notou uma sombra de melancolia em seus olhos. Não tenho irmãos, nem primos pequenos. Na verdade,
Isabela é provavelmente a primeira criança com quem passo tanto tempo assim. Ele hesitou antes de continuar. Mas sempre quis ter filhos. Sempre imaginei como seria. E como é? Marina perguntou suavemente. Melhor do que eu imaginava. Eduardo respondeu, observando Isabela tentar, sem sucesso, convencer uma borboleta a pousar em sua mão. Ela vê magia em tudo. Faz com que eu veja também. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz de Eduardo, na forma como ele olhava para Isabela, que a fazia imaginar possibilidades que não ousava contemplar. Mas, ao mesmo tempo, uma voz cautelosa em sua mente a lembrava das diferenças entre seus mundos. Mamãe, senhor Eduardo, venham ver! Isabela gritou de um canto do jardim. Eles correram até onde a menina estava ajoelhada, ao lado de um canteiro de violetas. Ela havia descoberto uma pequena tartaruga que tomava sol entre as flores. Ela está dormindo? Isabela perguntou em voz baixa, preocupada em não acordar o pequeno animal. Está descansando, Eduardo explicou, se ajoelhando ao lado dela. As tartarugas gostam de se aquecer no sol. Como eu, Isabela disse seriamente, eu também gosto de sol. Eduardo e Marina trocaram um olhar divertido. Havia algo encantador na forma como Isabela encontrava conexões entre ela e o mundo ao redor. Quer saber uma coisa? Eduardo disse conspiratorialmente. Esta tartaruga se chama Esperança. Ela mora aqui há 5 anos. Esperança é um nome bonito, Isabela comentou. Por que ela se chama assim? Eduardo olhou para Marina antes de responder. Porque minha mãe disse que mesmo nos dias mais difíceis, ver a esperança nos lembrava de que coisas boas ainda podiam acontecer. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Havia uma profundidade na resposta de Eduardo que ia muito além de uma explicação simples para uma criança. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Marina percebeu que era hora de ir embora. Isabela havia passado as últimas 2 horas explorando cada centímetro do jardim, fazendo perguntas, contando histórias e tratando Eduardo como se fosse um amigo de longa data. Acho que precisamos ir, princesa, Marina disse relutantemente. Já está ficando tardinha. Isabela fez uma careta de desapontamento. Mas eu não terminei de ver tudo. Que tal voltarmos outro dia? Eduardo sugeriu, olhando para Marina em busca de aprovação. Assim você pode ver como a esperança está, e talvez os morangos já estejam maduros. Posso, mamãe, por favor? Isabela implorou, juntando as mãos em súplica. Marina olhou para Eduardo, tentando ler suas intenções. Ele parecia sincero, mas ela não podia ignorar a realidade de que eles vinham de mundos completamente diferentes. Podemos conversar sobre isso, ela disse diplomaticamente. Enquanto caminhavam de volta ao portão principal, Isabela tagarelava animadamente sobre tudo o que havia visto e feito. Eduardo carregava uma pequena cesta com morangos que ele havia insistido para que levassem para casa. Eduardo, Marina disse quando Isabela correu à frente para se despedir mais uma vez da tartaruga Esperança. Obrigada por tudo. Isabela nunca foi tão feliz. E eu nunca passei um sábado tão especial, Eduardo respondeu honestamente. Marina, eu gostaria muito de vê-las de novo, não apenas no jardim. Talvez possamos, não sei, almoçar juntos algum dia. Marina sentiu o coração disparar. Eduardo estava a convidando para um encontro de verdade, não apenas uma visita ao jardim. Eduardo, Ela começou, mas foi interrompida por Isabela, que voltou correndo. Mamãe, o senhor Eduardo pode ir na nossa casa um dia? Eu quero mostrar os meus desenhos para ele. Eduardo se abaixou na altura de Isabela. Eu adoraria ver seus desenhos, Isabela, mas só se sua mãe concordar. Isabela olhou para Marina com seus olhos grandes e suplicantes. Mamãe? Marina se viu em uma encruzilhada. Uma parte dela queria dizer sim,
Queria explorar essa conexão que estava nascendo com Eduardo. Mas outra parte, a parte cautelosa que havia aprendido a se proteger, a lembrava de todos os motivos pelos quais isso poderia dar errado. Vamos conversar sobre isso em casa, tá bom, princesa? Ela disse finalmente. No caminho de volta para o apartamento, Isabela não parou de falar sobre o jardim, sobre a tartaruga Esperança, sobre como Eduardo era legal e engraçado. Marina a ouvia com um sorriso no rosto, mas sua mente estava processando tudo o que havia acontecido naquela tarde. Eduardo havia sido perfeito com Isabela. Paciente, carinhoso, genuinamente interessado. Não havia demonstrado nem por um segundo qualquer desconforto ou condescendência. Pelo contrário, parecia ter se divertido tanto quanto a própria Isabela. Mas Marina não podia ignorar a realidade. Eduardo era rico, bem educado, dono de uma empresa de tecnologia. Ela era uma faxineira, mãe solteira, que mal havia terminado o ensino médio. Que futuro poderia haver entre eles? Ainda assim, havia algo na forma como ele havia olhado para ela naquela tarde, na sinceridade de sua voz, quando falou sobre querer vê-las novamente, que fazia seu coração insistir que talvez, apenas talvez, algumas histórias de amor realmente pudessem superar as diferenças sociais. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, não sem antes ouvir mais uma vez todos os detalhes sobre o jardim mágico, Marina se sentou na pequena varanda de seu apartamento e olhou para as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar. Sonhar com possibilidades que antes pareciam impossíveis. Sonhar com um homem que tratava sua filha como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sonhar com um futuro que poderia ser diferente de tudo o que havia planejado. Eduardo, em sua mansão silenciosa, também olhava para o mesmo céu estrelado. Mas seus pensamentos não eram sobre sonhos impossíveis, eram sobre uma certeza que havia crescido em seu peito durante aquela tarde perfeita. Ele estava se apaixonando. Não apenas por Marina, embora ela fosse linda, forte e fascinante. Estava se apaixonando pela ideia de uma família, pela alegria contagiante de Isabela, pela possibilidade de uma vida que fizesse sentido de uma forma que os negócios e o dinheiro nunca haviam proporcionado. E pela primeira vez na vida, Eduardo Santana estava disposto a lutar por algo que realmente importava. Segunda-feira chegou com uma chuva persistente que transformou as ruas em espelhos d'água. Marina acordou às 4:30 da manhã com o coração disparado. Não pelo despertador, mas pela ansiedade de rever Eduardo. O final de semana havia passado como um sonho, mas agora, de volta à realidade do trabalho, ela se questionava se tudo havia sido real ou apenas um momento mágico que não se repetiria. Isabela havia acordado 3 vezes durante a noite, pedindo para a mãe contar novamente sobre o jardim, sobre a tartaruga Esperança, sobre o tio Eduardo que é bonzinho. A menina havia feito uma dezena de desenhos com giz de cera, todos retratando flores coloridas, peixes dourados e uma família de 3 pessoas de mãos dadas. Enquanto se vestia com o uniforme de trabalho, Marina observou sua reflexão no espelho. Os mesmos traços, os mesmos olhos, mas havia algo diferente. Uma luz interior que não estava lá na sexta-feira anterior. Eduardo havia despertado algo nela que ela pensava ter perdido para sempre. A capacidade de sonhar com um futuro melhor. Às 5:30 da manhã, Marina chegou à Rua das Magnólias. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas as ruas estavam desertas e silenciosas. Quando se aproximou da mansão Santana, seu coração deu um salto. O portão estava entreaberto, e ela podia ver uma luz acesa na varanda coberta. Eduardo a esperava com 2 xícaras de café quente e um sorriso que fez o estômago dela dar uma pequena cambalhota. "Bom dia", ele disse, se aproximando do portão. "Pensei que talvez você gostasse de um café para se aquecer antes de começar o trabalho." Marina olhou ao redor,
consciente de que outros funcionários da limpeza poderiam passar a qualquer momento. Eduardo, eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, ele insistiu suavemente. São apenas 5 minutos e está muito frio para você ficar na chuva. Marina hesitou por um momento antes de aceitar. A verdade era que ela queria desesperadamente falar com ele, entender se ele havia sentido a mesma conexão especial que ela havia experimentado no sábado. Eles se sentaram na varanda coberta, protegidos da garoa matinal. O café estava perfeito, quente, aromático e preparado com um cuidado que contrastava com o café instantâneo que Marina tomava em casa. Como Isabela está? Eduardo perguntou, genuinamente curioso. Ela gostou dos morangos? Ela não parou de falar sobre o jardim, Marina respondeu sorrindo. Fez uma dúzia de desenhos e insistiu que eu pendurasse todos na geladeira. E os morangos... Ela riu suavemente. Ela disse que eram os mais doces que já comeu na vida. Eduardo sentiu o peito se aquecer. Ela é realmente especial, Marina. Inteligente, curiosa, carinhosa. Você está criando uma menina incrível. Eu tento, Marina disse, mas havia uma nota de insegurança em sua voz. Às vezes me pergunto se estou fazendo o suficiente, se ela não está perdendo coisas importantes por causa da nossa situação. Eduardo a observou com atenção. Havia uma vulnerabilidade na expressão de Marina que ele não havia visto antes, uma preocupação profunda que ia muito além das dificuldades financeiras. Marina, ele disse suavemente, você viu como Isabela estava feliz no sábado? Como ela foi carinhosa, educada, curiosa sobre tudo? Isso não acontece por acaso. Isso é resultado de uma mãe que ama incondicionalmente e que está fazendo um trabalho extraordinário. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Havia tanto tempo que ninguém reconhecia seus esforços como mãe, que ninguém via além das dificuldades para enxergar o amor e a dedicação que ela colocava em cada dia. Obrigada, ela sussurrou. Você não sabe como é importante ouvir isso. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, bebendo o café e ouvindo o som suave da chuva nas folhas. Eduardo queria dizer tantas coisas sobre como havia pensado nela durante todo o final de semana, sobre como a presença dela havia iluminado sua casa de uma forma que ele nunca havia experimentado, sobre como queria conhecê-la melhor, muito além daqueles encontros breves na calçada. Marina, ele começou hesitante. Eu gostaria de fazer um convite. Mas antes, preciso te contar algo sobre mim, sobre minha empresa. Marina olhou para ele com curiosidade e uma ponta de apreensão. A Santana Tech tem um programa social, Eduardo continuou. Oferecemos capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social. Cursos de informática, administração, marketing digital, com certificação reconhecida e parcerias para colocação no mercado de trabalho. Marina escutava com atenção crescente, não conseguindo entender aonde Eduardo queria chegar. Eu gostaria de te oferecer uma vaga no programa, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Não por pena, não por caridade, mas porque acredito que você tem potencial para muito mais do que... Ele hesitou, não querendo soar condescendente. Muito mais do que varrer calçadas, Marina completou, sem amargura na voz. Muito mais do que qualquer emprego que não permita que você use toda a sua inteligência e capacidade, Eduardo corrigiu. Marina, você abandonou a faculdade de administração, não foi? E se pudesse retomar de onde parou? Marina sentiu o coração acelerar. A possibilidade de voltar a estudar, de ter uma profissão que lhe desse estabilidade e perspectivas de crescimento, era um sonho que ela havia enterrado há muito tempo. Eduardo, Ela começou, mas a emoção embargou sua voz. Pense com calma, ele disse suavemente.
O programa funciona em horários flexíveis, tem creche para as crianças dos participantes e oferece uma bolsa de estudos que cobre transporte e alimentação. Você não perderia renda durante o período de capacitação. Marina fechou os olhos, tentando processar a magnitude da oportunidade que estava sendo oferecida. Era tudo o que havia sonhado para si mesma e para Isabela, mas ao mesmo tempo despertava uma série de medos e inseguranças. Por quê? Ela perguntou finalmente. Por que você está fazendo isso por mim? Eduardo hesitou antes de responder. Queria ser honesto, mas não sabia se Marina estava pronta para ouvir toda a verdade sobre os sentimentos que estavam crescendo em seu peito. Porque acredito em você, ele disse simplesmente, e porque acho que todo mundo merece uma oportunidade de crescer, de ser a melhor versão de si mesmo. Marina abriu os olhos e olhou para Eduardo. Havia sinceridade em sua expressão, mas também algo mais, algo que fazia seu coração bater mais rápido. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. É uma decisão muito importante. Preciso considerar Isabela, minha situação atual. Claro, Eduardo concordou. Não há pressa. E Marina? Ele hesitou novamente. Independentemente da sua decisão sobre o programa, eu gostaria muito de continuar nossos encontros. Talvez possamos almoçar juntos um dia? Você, eu e Isabela? Marina sentiu as bochechas corarem. Eduardo estava oficialmente a convidando para um encontro, e a perspectiva a emocionava e assustava ao mesmo tempo. Eu gostaria, ela disse timidamente. Mas, Eduardo, eu preciso que você entenda. Nossas vidas são muito diferentes. Eu não quero que você se sinta obrigado a... Marina, Eduardo a interrompeu suavemente. Nada do que estou oferecendo é por obrigação ou pena. É porque você e Isabela tornaram minha vida mais interessante, mais alegre, mais significativa do que ela foi em anos. O coração de Marina quase parou. Havia uma intensidade na voz de Eduardo que não deixava dúvidas sobre a sinceridade de seus sentimentos. A chuva havia parado completamente e os primeiros raios de sol começavam a iluminar o jardim. Marina percebeu que já eram quase 6:30 da manhã. Ela precisava terminar seu trabalho antes que as ruas ficassem movimentadas. Eu preciso ir, ela disse relutantemente. Claro, Eduardo concordou. Marina, quando você quiser conversar sobre o programa ou sobre qualquer outra coisa, estarei aqui. E o convite para o almoço continua de pé. Marina se levantou, mas antes de sair, se virou para ele uma última vez. Eduardo, obrigada por tudo. Por me ver como pessoa. Por acreditar em mim. Por ser tão carinhoso com Isabela. Obrigado eu. Eduardo respondeu. Por me lembrar do que realmente importa na vida. Enquanto Marina terminava seu trabalho naquela manhã, sua mente fervilhava com possibilidades e preocupações. A oferta de Eduardo era uma oportunidade única que poderia mudar completamente sua vida e a de Isabela. Mas também a assustava a intensidade dos sentimentos que estava desenvolvendo por ele. Eduardo, por sua vez, passou o resto da manhã em seu escritório, mas sua mente estava longe dos relatórios e planilhas. Ele havia dado o primeiro passo. Havia oferecido a Marina não apenas uma oportunidade profissional, mas também a chance de explorarem a conexão especial que havia surgido entre eles. Agora só restava esperar e torcer para que ela confiasse nele o suficiente para aceitar ambas as ofertas. Na quarta-feira seguinte, Marina chegou ao trabalho com uma decisão tomada. Havia passado 3 dias pensando, fazendo listas de prós e contras, conversando com Isabela, que obviamente era completamente a favor de qualquer plano que envolvesse o tio Eduardo, e finalmente chegar a uma conclusão. Eduardo a esperava na varanda como havia se tornado costume, mas desta vez Marina percebeu que ele parecia mais nervoso que o normal. Bom dia, ela disse, aproximando-se com um sorriso que fez o coração dele se acalmar.
Bom dia, Marina. Como você está? Determinada, ela respondeu, surpreendendo-o com a firmeza na voz. Eduardo, eu aceito. Aceita o quê? Ele perguntou, querendo ter certeza de que havia entendido corretamente. O programa de capacitação e o almoço, ela disse, corando levemente, se os convites ainda estiverem valendo. Eduardo sentiu uma onda de alegria tão intensa que por um momento ficou sem palavras. Claro que estão valendo. Marina, isso é maravilhoso. Eu ainda estou com medo, ela admitiu. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de decepcionar você. Medo de que isso mude tudo entre nós de uma forma ruim. Eduardo se aproximou dela, tomando cuidado para não invadir seu espaço pessoal. Marina, você já é boa o suficiente, mais que suficiente. E quanto ao que há entre nós? Ele hesitou, reunindo coragem. Eu espero que mude, sim. Espero que se torne algo ainda mais especial. Marina olhou nos olhos verdes de Eduardo e viu uma sinceridade que dissipou muitos de seus medos. Havia algo naquele homem que a fazia querer ser corajosa, que a fazia acreditar que talvez merecesse coisas boas na vida. Quando posso começar? Ela perguntou. Quando você quiser. O próximo ciclo do programa começa na segunda-feira que vem. São 6 meses de curso, 3 dias por semana, meio período. Você conseguiria conciliar com seu trabalho atual? Marina assentiu. Havia calculado tudo nos últimos dias. Seria apertado, mas possível. Isabela ficaria na creche do programa enquanto ela estudava. E quanto ao almoço, Eduardo perguntou com um sorriso tímido que o fazia parecer mais jovem. Que tal no sábado? Marina sugeriu. Isabela ficaria feliz em rever o jardim. Perfeito, Eduardo concordou. Mas desta vez, que tal se eu cozinhar para vocês? Posso não ser um chefe, mas faço uma lasanha decente. Marina riu, imaginando Eduardo na cozinha de sua mansão, preparando uma refeição caseira. Era uma imagem ao mesmo tempo engraçada e tocante. Isabela vai ficar encantada, ela disse. Ela nunca comeu lasanha feita em casa. Então será a primeira de muitas, Eduardo respondeu. E havia uma promessa implícita em suas palavras que fez o coração de Marina acelerar. Enquanto Marina continuava seu trabalho naquela manhã, Eduardo subiu para seu escritório com uma energia renovada. Pela primeira vez em meses, tinha algo pessoal para planejar, algo que nada tinha a ver com lucros ou relatórios trimestrais. Ele queria que o almoço de sábado fosse perfeito. Queria que Marina se sentisse confortável, que Isabela se divertisse, que os três pudessem ter um momento genuíno de conexão e alegria. Mas mais que isso, Eduardo queria que Marina percebesse que seus sentimentos por ela eram reais, profundos e duradouros. Que não era apenas uma curiosidade passageira de um homem rico e entediado, mas algo que estava mudando fundamentalmente a forma como ele via sua própria vida. Enquanto isso, Marina terminava sua rota de trabalho com um sorriso no rosto que não conseguia disfarçar. Pela primeira vez em anos, tinha algo para esperar além das responsabilidades diárias. Tinha uma oportunidade de crescimento profissional, mas principalmente tinha a possibilidade de explorar os sentimentos que estavam florescendo em seu coração. Quando chegou em casa, encontrou Isabela desenhando na mesa da cozinha. A menina ergueu os olhos com expectativa. "E aí, mamãe, você falou com o tio Eduardo?" "Falei sim, princesa", Marina respondeu, beijando o topo da cabeça da filha. "E tenho 2 notícias para você." "Duas?" Isabela perguntou, deixando o giz de cera de lado. "A primeira é que a mamãe vai voltar a estudar. Vai fazer um curso para ter um trabalho melhor." Isabela franziu o senho, processando a informação. "Mas você vai continuar sendo minha mãe, né?" Marina riu, tocada pela preocupação da filha. "Sempre, meu amor, nada vai mudar isso. E a segunda notícia é que no sábado nós vamos almoçar na casa do Eduardo. Ele vai cozinhar para nós."
Os olhos de Isabela se iluminaram como pequenas estrelas. Ele vai cozinhar? De verdade? Posso ajudar? Acho que ele ficaria muito feliz com sua ajuda, Marina respondeu, imaginando Eduardo e Isabela na cozinha juntos. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Marina se sentou em sua pequena poltrona e permitiu-se sonhar. Sonhar com um futuro onde ela teria uma profissão de que se orgulhasse, onde Isabela cresceria com oportunidades que ela mesma nunca havia tido, onde talvez, apenas talvez, ela pudesse ter um relacionamento com alguém que a amasse completamente, incluindo sua filha. Eduardo, em sua mansão silenciosa, também estava sonhando. Mas seus sonhos não eram sobre possibilidades distantes. Eram sobre uma família que já estava se formando em seu coração, sobre uma vida que finalmente fazia sentido, sobre um amor que estava crescendo tão naturalmente quanto as plantas no jardim de sua mãe. E pela primeira vez, desde que assumira os negócios da família, Eduardo Santana estava mais interessado no que aconteceria em sua vida pessoal do que em qualquer relatório financeiro. Sábado amanheceu com um céu azul perfeito e uma brisa suave que carregava o perfume das flores do jardim. Eduardo acordou às 7 da manhã, mais cedo do que o normal para um fim de semana, com uma mistura de ansiedade e empolgação que o lembrava de como se sentia na véspera do Natal quando era criança. Havia passado a sexta-feira inteira planejando cada detalhe do almoço. Comprou ingredientes frescos no melhor mercado da cidade, estudou receitas na internet e até mesmo ligou para sua mãe pedindo dicas sobre como fazer uma lasanha que agradasse a uma criança de 3 anos. Eduardo, querido, sua mãe havia dito com um tom divertido na voz. Você está nervoso demais. Cozinhar é sobre amor, não sobre perfeição. Se você colocar carinho na comida, ela ficará deliciosa. Agora, parado em sua cozinha espaçosa que raramente usava, além de esquentar comida pronta, Eduardo se sentia como um adolescente prestes a conhecer os pais da namorada. Vestia uma camiseta azul clara e jeans, o mais casual que conseguia ficar, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava os ingredientes sobre a bancada de mármore. Do outro lado da cidade, Marina também acordou cedo, mas por motivos diferentes. Isabela havia passado a noite toda agitada, acordando várias vezes para perguntar: já é hora de ir para a casa do tio Eduardo? A menina estava tão empolgada que havia escolhido a roupa na noite anterior. Um vestidinho rosa com estampa de borboletas e suas sandálias favoritas, decoradas com pequenas flores de tecido. Mamãe, posso levar meus desenhos para mostrar para o tio Eduardo? Isabela perguntou enquanto Marina penteava seus cabelos cacheados. Claro, princesa. Acho que ele vai adorar ver seus desenhos. Marina respondeu, tentando controlar seus próprios nervos. Marina havia escolhido um vestido simples de algodão verde musgo que realçava seus olhos e que ela guardava para ocasiões especiais. Não possuía muitas roupas bonitas, mas aquele vestido sempre a fazia se sentir confiante e feminina. Às 11h30 da manhã, Eduardo estava terminando de preparar a massa da lasanha quando ouviu a campainha tocar. Seu coração deu um salto e ele rapidamente lavou as mãos, ajeitou os cabelos e correu para abrir o portão. Marina e Isabela estavam paradas do lado de fora e Eduardo teve que respirar fundo ao vê-las. Marina estava radiante com o vestido verde e Isabela segurava uma pasta colorida que certamente continha seus desenhos. Bom dia! Eduardo disse, abrindo um sorriso largo. Vocês estão lindas! Bom dia, tio Eduardo! Isabela gritou, correndo para abraçar suas pernas. Eu trouxe desenhos para você ver. Eduardo se abaixou para ficar na altura dela e retribuiu o abraço. Que maravilha! Mal posso esperar para ver todos eles. E você está cheirando a morango.
Ele disse, fazendo uma cara engraçada que fez Isabela dar risadinhas. É o shampoo novo que a mamãe comprou, ela explicou orgulhosa. Eduardo se levantou e olhou para Marina, que observava a interação com um sorriso no rosto. Marina, você está muito bonita, ele disse, sentindo-se ligeiramente sem graça por sua própria sinceridade. Obrigada, Marina respondeu corando levemente. E você parece um chefe profissional, ela brincou, notando o avental que ele havia esquecido de tirar. Eduardo olhou para baixo e riu. Ah, isso. Bem, estou tentando não queimar a casa. Venham, quero mostrar para vocês o que estou preparando. Eles entraram na casa, e Marina ficou impressionada com a decoração elegante, mas acolhedora. Os móveis eram claramente caros, mas havia toques pessoais por toda parte. Fotografias de família, livros espalhados pelas estantes, plantas bem cuidadas nas janelas. A cozinha era um espetáculo à parte. Ampla, moderna, com bancadas de mármore e eletrodomésticos de última geração. Mas o que mais chamou a atenção de Marina foi a bagunça organizada que Eduardo havia criado. Ingredientes espalhados, panelas no fogão e um aroma delicioso de molho de tomate temperado com ervas frescas. Nossa, cheira muito bem! Marina exclamou, genuinamente impressionada. Está tudo uma bagunça, Eduardo admitiu rindo. Aparentemente, eu não herdei os genes culinários da família, mas está ficando comestível, eu acho. Isabela havia se posicionado perto do fogão, fascinada pelas panelas borbulhantes. Posso ajudar, por favor? Eduardo olhou para Marina em busca de aprovação. Se sua mãe deixar, adoraria ter uma assistente de cozinha. Pode ajudar sim, princesa. Mas tem que obedecer ao chefe Eduardo, tá bom? Marina disse, divertida com a empolgação da filha. As 2 horas seguintes foram mágicas. Eduardo provou ser um professor paciente, mostrando para Isabela como misturar o queijo, como temperar o molho, como organizar as camadas da lasanha. A menina levava sua função de assistente muito a sério, seguindo todas as instruções com concentração absoluta. Marina observava tudo de uma cadeira alta na bancada, com o coração aquecido pela cena. Ver Isabela tão feliz e confortável com Eduardo e ver como ele tratava cada pergunta e cada sugestão da menina com seriedade genuína confirmava todos os sentimentos que vinham crescendo em seu peito. Tio Eduardo, posso provar o molho? Isabela perguntou, olhando para a panela com curiosidade. Claro, mas cuidado, está quente, Eduardo disse, pegando uma colher pequena e soprando antes de oferecer para ela provar. Isabela fechou os olhos, como se fosse uma crítica gastronômica profissional, e provou o molho lentamente. Depois de alguns segundos dramáticos, abriu os olhos com uma expressão solene. Está perfeito, ela anunciou, fazendo Eduardo e Marina rirem. Acho que temos a aprovação da nossa especialista, Eduardo disse, piscando para Marina. Enquanto a lasanha assava no forno, eles se dirigiram para a sala de estar. Isabela imediatamente abriu sua pasta de desenhos, espalhando-os pela mesa de centro de vidro. Havia desenhos de flores, de animais, de pessoas, e vários que retratavam claramente o jardim da casa de Eduardo. Este aqui é você, mamãe, Isabela explicou, apontando para uma figura feminina com cabelos castanhos compridos. E este é o tio Eduardo, ela continuou, indicando uma figura masculina alta ao lado da primeira. E esta sou eu no meio. Marina sentiu o coração acelerar. No desenho, as 3 figuras estavam de mãos dadas, sorrindo com flores coloridas ao redor. Era a representação visual dos sonhos inconscientes de uma criança de 3 anos, mas também um reflexo assustadoramente preciso dos próprios desejos secretos de Marina. Eduardo estava visivelmente tocado.
Isabela, este é o desenho mais bonito que já vi na minha vida. Posso ficar com ele? Pode sim, eu fiz especial para você, Isabela respondeu radiante. Vou emoldurar e pendurar no meu escritório, Eduardo prometeu, e Marina podia ver que ele estava falando sério. Quando a lasanha ficou pronta, eles se sentaram na varanda coberta que dava vista para o jardim. Eduardo havia posto a mesa com louça bonita, mas não exageradamente formal, e havia preparado uma salada fresca e suco de frutas vermelhas que Isabela aprovou imediatamente. A conversa fluiu naturalmente entre os três. Eduardo perguntou sobre a rotina de Isabela na creche, sobre suas brincadeiras favoritas, sobre os livrinhos que Marina lia para ela antes de dormir. Marina falou sobre seu nervosismo em relação ao curso que começaria na segunda-feira, sobre suas expectativas e medos. Marina, Eduardo disse em dado momento, quando Isabela estava distraída observando as borboletas no jardim. Eu quero que você saiba que não precisa provar nada para ninguém no programa. Você já é incrível exatamente como é. Marina olhou para ele, surpreendida pela sinceridade de suas palavras. Às vezes, eu me sinto como se estivesse fingindo ser mais do que realmente sou. E às vezes eu me sinto como se estivesse fingindo ser menos do que realmente sou. Eduardo respondeu, surpreendendo-a. Marina, você tem uma força, uma determinação, uma capacidade de amar que a maioria das pessoas que conheço não possui. Você não está fingindo nada. Você está simplesmente crescendo. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ninguém jamais havia falado com ela daquela forma. Como se ela fosse valiosa, como se tivesse potencial para grandes coisas. Obrigada, ela sussurrou, por acreditar em mim. Obrigado você, Eduardo respondeu, por me ensinar o que realmente importa na vida. Depois do almoço, Isabela insistiu em mostrar a Eduardo todas as suas descobertas no jardim da semana anterior. Eles visitaram novamente a Tartaruga Esperança, alimentaram as carpas e Isabela fez Eduardo prometer que ela poderia ajudar a plantar novos morangos na semana seguinte. Às 4 da tarde, quando Marina disse que precisavam ir embora, Isabela fez uma careta de desapontamento. Já? Mas eu ainda não terminei de mostrar tudo para o tio Eduardo. Princesa, nós voltaremos outras vezes, Marina prometeu, olhando para Eduardo em busca de confirmação. Sempre que quiserem, Eduardo disse imediatamente. Na verdade, ele hesitou por um momento, reunindo coragem. Marina, eu gostaria de fazer outro convite. Amanhã é domingo, e pensei que talvez vocês gostariam de ir ao zoológico comigo. Sei que Isabela adoraria ver os animais de verdade. Os olhos de Isabela se arregalaram. Zoológico? Com animais de verdade? Mamãe, posso ir? Por favor? Marina olhou para Eduardo, vendo a expectativa ansiosa em seus olhos. Ele não estava apenas sendo gentil, realmente queria passar mais tempo com elas, queria fazer parte de suas vidas. Eu adoraria, ela respondeu, e viu o rosto de Eduardo se iluminar. Perfeito. Posso buscá-las às 9 da manhã? Tio Eduardo vai buscar a gente de carro? Isabela perguntou, empolgada. A menina raramente andava de carro. Elas sempre usavam transporte público. Se sua mãe deixar, sim, Eduardo respondeu, sorrindo para a empolgação dela. Enquanto caminhavam em direção ao portão, Isabela correndo à frente para se despedir mais uma vez da Tartaruga Esperança, Eduardo segurou delicadamente o braço de Marina. Marina, ele disse suavemente, eu preciso te dizer uma coisa. Ela parou e olhou para ele, sentindo o coração acelerar. Hoje foi o melhor dia que tive em muito tempo. Talvez o melhor da minha vida. Eduardo confessou. Você e Isabela, vocês trouxeram uma alegria para esta casa que eu nem sabia que estava faltando. Marina sentiu as bochechas corarem, mas não desviou o olhar. Eduardo,
Eu sei que nossas vidas são diferentes, ele continuou, e sei que talvez seja cedo demais para dizer isso, mas eu me importo muito com vocês duas. Muito mesmo. Marina olhou nos olhos verdes de Eduardo e viu uma sinceridade que dissipou todos os seus medos e inseguranças. Havia algo naquele homem que a fazia querer ser corajosa, que a fazia acreditar em finais felizes. Eu também me importo com você, ela disse suavemente, mais do que imaginei que seria possível. Eduardo sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto. Sem pensar duas vezes, ele se inclinou e beijou delicadamente a bochecha de Marina, um beijo tão suave e respeitoso que fez o coração dela quase parar. Até amanhã, ele sussurrou. Até amanhã, Marina respondeu, tocando inconscientemente o local onde ele havia beijado. Isabela veio correndo de volta, segurando uma pequena flor que havia colhido. Tio Eduardo, esta é para você se lembrar de nós. Eduardo se abaixou e aceitou a flor com solenidade. Vou guardar com muito carinho, Isabela, e não preciso de nada para me lembrar de vocês. Vocês estão sempre aqui, ele disse, apontando para o coração. No caminho de volta para casa, Isabela tagarelava animadamente sobre o zoológico, sobre os animais que esperava ver, sobre como o tio Eduardo era o mais legal do mundo. Marina a ouvia com um sorriso no rosto, mas sua mente estava processando tudo o que havia acontecido naquela tarde perfeita. Eduardo havia beijado sua bochecha, um gesto simples, respeitoso, mas que carregava uma promessa de carinho e proteção que Marina não sentia há anos. E mais importante, ele havia dito que se importava com elas, não apenas com ela, mas com Isabela também. Pela primeira vez desde que se tornara mãe, Marina se permitiu imaginar um futuro onde ela não precisaria enfrentar tudo sozinha. Um futuro onde Isabela teria uma figura paterna carinhosa, onde ela mesma teria um companheiro que a amasse completamente. Era um sonho assustador em sua possibilidade, mas pela primeira vez na vida, Marina acreditava que sonhos podiam se tornar realidade. Eduardo, em sua mansão agora silenciosa, mas de alguma forma mais acolhedora, lavava a louça do almoço com a pequena flor de Isabela em um copinho d'água ao lado da pia. O desenho que ela havia feito para ele estava cuidadosamente posicionado sobre a bancada, esperando para ser emoldurado na manhã seguinte. Pela primeira vez em sua vida adulta, Eduardo Santana sabia exatamente o que queria. Queria uma família. Queria acordar todos os dias sabendo que Marina e Isabela faziam parte de sua vida. Queria ser o homem que protegia e cuidava delas, que as fazia felizes, que construía um futuro ao lado delas. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa necessária para transformar esse sonho em realidade. Domingo amanheceu nublado, mas nada conseguia diminuir o entusiasmo de Isabela. A menina havia acordado às 6 da manhã, muito antes do horário habitual, e desde então não parava de perguntar: já é hora do tio Eduardo chegar? Marina, que também havia dormido mal devido à ansiedade e expectativa, tentava manter a calma enquanto preparava um lanche para levar ao zoológico. Às 9 da manhã em ponto, Eduardo tocou a campainha do prédio. Marina desceu com Isabela, que carregava uma pequena mochila rosa decorada com unicórnios. Quando viram Eduardo ao lado de um sedã preto elegante, mas não ostensivo, Isabela soltou um gritinho de alegria. Tio Eduardo, você veio mesmo buscar a gente. Eduardo se abaixou para abraçá-la, vestindo uma camiseta branca, jeans e tênis. O mais casual que Marina já o havia visto e que o fazia parecer mais jovem e acessível. Claro que vim, princesa. Promessa é promessa, ele disse. Depois se voltou para Marina. Bom dia. Vocês estão prontas para uma aventura? Marina estava radiante, com uma blusa azul clara e uma saia jeans. O cabelo solto caindo em ondas naturais sobre os ombros. Mais do que prontas,
Isabela mal conseguiu dormir de tanta ansiedade. Eduardo abriu a porta traseira do carro para Isabela, ajudando-a a se acomodar na cadeirinha infantil que havia comprado especialmente para ela na véspera. Marina ficou tocada pelo cuidado e planejamento que ele havia dedicado a cada detalhe. Durante o trajeto até o zoológico, Isabela tagarelava sem parar sobre os animais que esperava ver, fazendo perguntas sobre elefantes, girafas e macacos. Eduardo respondia pacientemente a cada pergunta, às vezes inventando detalhes divertidos que faziam a menina rir às gargalhadas. Marina observava a interação entre os dois pelo retrovisor, sentindo o coração se aquecer. Havia uma naturalidade na forma como Eduardo tratava Isabela, uma paciência genuína que não podia ser fingida. Ele realmente gostava da menina, e isso significava mais para Marina do que qualquer gesto romântico que ele pudesse fazer. O zoológico estava moderadamente cheio para um domingo de manhã. Eduardo comprou os ingressos, insistindo em pagar por tudo, apesar dos protestos educados de Marina. Isabela estava absolutamente extasiada, correndo de um recinto para outro, parando apenas para fazer 1000 perguntas sobre cada animal. Tio Eduardo, por que a girafa tem o pescoço tão comprido? Ela perguntou, observando o animal com fascínio. Para conseguir comer as folhas mais altas das árvores. Eduardo explicou. É como se a natureza tivesse dado para ela um superpoder especial. Eu queria ter um superpoder, Isabela disse pensativa. Mas você tem, Eduardo respondeu seriamente. Você tem o superpoder de fazer as pessoas felizes só de estar perto delas. Isabela olhou para ele com os olhos arregalados, processando a informação. De verdade? De verdade. Olha como sua mãe fica feliz quando você sorri. E olha como eu fico feliz quando você me chama de tio Eduardo. Marina, que escutava a conversa, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eduardo não estava apenas sendo gentil. Ele realmente via Isabela como uma criança especial, única, digna de amor e atenção. Após 2 horas explorando o zoológico, eles pararam em uma lanchonete para um lanche. Isabela, exausta pela empolgação, se aconchegou no colo de Eduardo enquanto comia seu sanduíche, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela confia em você, Marina observou tocada pela cena. E eu jamais quebraria essa confiança, Eduardo respondeu, acariciando delicadamente os cabelos da menina. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O pai de Isabela, ele ainda faz parte da vida de vocês? Marina sentiu o peito se apertar. Era uma conversa que sabia que precisaria ter com Eduardo cedo ou tarde, mas não esperava que fosse tão difícil. Não, ela respondeu simplesmente. Ele não quis assumir a responsabilidade quando soube da gravidez. Eduardo sentiu uma onda de raiva em relação a um homem que nem conhecia. Como alguém poderia abandonar uma criança tão especial quanto Isabela? Como alguém poderia deixar uma mulher como Marina enfrentar tudo sozinha? Sinto muito, ele disse suavemente. Mas a perda foi dele. Ele perdeu a chance de conhecer a menina mais incrível do mundo. Marina sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos que Eduardo não havia visto antes. Às vezes eu me pergunto se Isabela sente falta de ter um pai. Se eu estou sendo suficiente para ela. Eduardo olhou para Isabela, que havia adormecido em seu colo, confiante e serena. Marina, você é mais que suficiente. Você é excepcional. Mas... Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Se um dia Isabela quisesse ter uma figura paterna em sua vida, alguém que a amasse incondicionalmente... Eduardo, Marina começou, o coração disparando. Eu gostaria de ser essa pessoa. Ele disse suavemente, mas com convicção. Não para substituir ninguém, mas para adicionar amor à vida de vocês duas. Marina olhou nos olhos de Eduardo e viu uma sinceridade que a deixou sem fôlego.
Ele não estava fazendo uma declaração impulsiva. Estava oferecendo um compromisso sério, duradouro. Você tem certeza? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Eduardo, ser pai não é só nos momentos bons. É acordar de madrugada quando ela está doente. É ter paciência quando ela faz birra. É colocar as necessidades dela antes das suas. Marina, Eduardo a interrompeu suavemente. Eu já estou fazendo isso. Nas últimas semanas, vocês duas se tornaram a prioridade da minha vida. Eu acordo pensando em vocês. Passo o dia planejando formas de fazê-las felizes e durmo sonhando com um futuro onde somos uma família. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ninguém jamais havia falado sobre Isabela daquela forma, como se ela fosse um presente em vez de um fardo. Eu também sonho com isso, ela admitiu. Mas tenho medo, Eduardo. Medo de que você se canse, medo de que perceba que nossa realidade é muito diferente da sua. Marina, Eduardo disse, pegando delicadamente sua mão sobre a mesa. Nos últimos anos, eu vivia em uma casa luxuosa, mas vazia. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas me sentia incompleto. Você e Isabela trouxeram vida, amor, propósito para minha existência. Não é sobre adequar vocês à minha realidade, é sobre construirmos uma nova realidade juntos. Isabela se mexeu no colo de Eduardo, murmurando algo ininteligível, antes de se aconchegar ainda mais. Eduardo a ajeitou cuidadosamente e Marina ficou tocada pela naturalidade do gesto. Ela já te ama, Marina observou. E eu já a amo também, Eduardo respondeu sem hesitação. Amo vocês duas. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Eduardo havia dito, amo, não gosto muito, ou me importo. Amor. A palavra que Marina havia prometido a si mesma que não permitiria que alguém usasse levianamente em relação à sua filha. Eduardo, ela começou, mas foi interrompida por Isabela, que despertou lentamente. Tio Eduardo, posso ver os pinguins agora? A menina perguntou, esfregando os olhos. Claro, princesa. Vamos ver os pinguins, Eduardo respondeu, beijando o topo da cabeça dela antes de se levantar. O resto da tarde passou em uma mistura de alegria e tensão emocional. Isabela estava no auge da felicidade, correndo de um animal para outro, fazendo Eduardo e Marina rirem com suas observações engraçadas e perguntas inusitadas. Mas havia uma conversa não terminada pairando entre os adultos, uma declaração de amor que mudava tudo. Quando voltaram para casa no final da tarde, Isabela adormeceu no carro, exausta pela aventura. Eduardo a carregou até o apartamento, subindo os 3 lances de escada sem reclamar. Marina o observava carregar sua filha com tanto cuidado, como se ela fosse feita de cristal, e sentia o coração se partir de emoção. Depois de colocar Isabela na cama, eles se sentaram na pequena sala de Marina. O contraste com a mansão de Eduardo era gritante. Móveis simples, televisão pequena, decoração modesta, mas carinhosa. Eduardo olhou ao redor e viu fotografias de Marina e Isabela por toda parte. Desenhos da menina colados na geladeira, livros infantis espalhados pelo sofá. É aqui que vocês são felizes, ele observou, sem nenhum tom de superioridade. É o nosso lar, Marina confirmou. Pequeno, mas cheio de amor. Marina, Eduardo disse, se virando para olhá-la diretamente, sobre o que eu disse mais cedo. Você disse que nos ama, Marina o interrompeu. Você realmente quis dizer isso? Cada palavra, Eduardo respondeu sem hesitação. Eu amo Isabela como se ela fosse minha filha. E eu amo você. Eu me apaixonei por você desde o primeiro dia que a vi trabalhando com tanta dignidade e determinação. Marina fechou os olhos, sentindo as lágrimas voltarem. Eduardo, eu também te amo. Mais do que imaginei ser possível amar alguém novamente. Mas, e se não der certo? E se você perceber que nossa vida é muito complicada?
muito diferente do que você está acostumado. Isabela já se apegou muito a você. Se você for embora... Eduardo se aproximou dela no sofá, tomando suas mãos entre as suas. Marina, olha para mim. Ela abriu os olhos e encontrou o olhar determinado dele. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse com convicção. Eu sei que nossa história começou de forma inusitada. Eu sei que vimos de mundos diferentes, mas eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Eu quero estar com vocês duas, para sempre. Para sempre é muito tempo, Marina sussurrou. E não seria tempo suficiente para eu amar vocês, Eduardo respondeu. Naquele momento, Marina soube que havia chegado a uma encruzilhada em sua vida. Podia continuar vivendo com medo, protegendo a si mesma e a Isabela de possíveis decepções. Ou podia ser corajosa e aceitar o amor que estava sendo oferecido. Eduardo, ela disse finalmente, se vamos fazer isso, temos que fazer direito. Isabela não pode ser prejudicada. Jamais, Eduardo prometeu. Ela é minha prioridade tanto quanto é a sua. E eu preciso terminar o curso, construir uma carreira, preciso ser independente. Eu apoio completamente isso. Aliás, eu insisto nisso. Quero que você realize todos os seus sonhos profissionais. Marina olhou para Eduardo, vendo a sinceridade em seus olhos, a determinação em sua expressão. Pela primeira vez na vida, tinha alguém que não apenas aceitava seus sonhos, mas queria ajudá-la a realizá-los. Então sim, ela disse suavemente. Sim para tentar. Sim para construir algo juntos. Sim para... Eduardo não a deixou terminar. Inclinou-se e a beijou delicadamente, um beijo suave e cheio de promessas. Era o primeiro beijo deles, e Marina sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente estivessem se encaixando no lugar certo. Quando se separaram, Eduardo apoiou a testa na dela. Eu te amo, Marina Oliveira, e amo nossa filha. Nossa filha, Marina repetiu, sorrindo através das lágrimas. A expressão soava tão certa, tão natural. Nossa filha, Eduardo confirmou, beijando-a novamente. Do quarto podia-se ouvir a respiração tranquila de Isabela, dormindo profundamente depois de um dia perfeito. E pela primeira vez, desde que se tornara mãe, Marina Oliveira adormeceu, sabendo que não estava sozinha, que havia encontrado alguém que amava não apenas a ela, mas também a sua menina mais preciosa. Eduardo, dirigindo de volta para sua mansão naquela noite, sentia o coração transbordando de felicidade. Pela primeira vez na vida, sabia exatamente quem era e o que queria. Queria ser o homem que protegeria e amaria Marina e Isabela pelo resto de sua vida. E amanhã, quando começasse oficialmente o namoro deles, ele começaria também a planejar um futuro onde os três fossem oficialmente uma família. Segunda-feira chegou com uma mistura de nervosismo e expectativa para Marina. Era seu primeiro dia no programa de capacitação da Santana Tech e também o primeiro dia de sua nova vida como mulher apaixonada. Isabela havia acordado perguntando pelo tio Eduardo, que agora é namorado da mamãe. Uma simplificação infantil que fez Marina rir e chorar ao mesmo tempo. Quando chegou ao edifício da Santana Tech, um prédio moderno de vidro e aço no centro de São Paulo, Marina se sentiu intimidada. Mas ao entrar na recepção e ver outras pessoas como ela, jovens que buscavam uma oportunidade de crescimento, começou a se sentir mais confiante. Eduardo havia prometido que não interferiria no programa, que ela seria tratada como qualquer outro participante. Mas quando Marina viu seu nome na lista de alunos e percebeu que teria acesso às mesmas oportunidades que sempre sonhara, soube que sua vida havia mudado para sempre. E no final do dia, quando saiu do prédio e viu Eduardo esperando por ela com um buquê simples de flores, Marina soube que havia feito a escolha certa. Ele estava lá não como o dono da empresa, mas como o homem que a amava e queria celebrar cada pequena vitória de sua jornada.
Como foi o primeiro dia? Ele perguntou, beijando-a delicadamente. Desafiador, assustador, empolgante, Marina respondeu, aceitando as flores. Perfeito, assim como você, Eduardo disse, tomando sua mão. Vamos buscar nossa filha na creche. Nossa filha, Marina repetiu sorrindo. E pela primeira vez na vida, aquelas palavras representavam não apenas amor, mas também uma parceria real, um futuro construído a dois. Uma família que nascera do encontro improvável entre dois mundos, que descobriram ter muito mais em comum do que as diferenças aparentes. 6 meses se passaram como um sonho dourado. Marina havia se destacado no programa de capacitação da Santana Tech, surpreendendo até mesmo os instrutores com sua dedicação e inteligência natural para a administração e marketing digital. Isabela, agora com 4 anos, havia se adaptado perfeitamente à nova rotina, dividindo seu tempo entre a creche da empresa e as aventuras no jardim da casa de Eduardo, que ela já chamava naturalmente de Papai Eduardo. Naquela quinta-feira de dezembro, véspera da formatura de Marina, ela estava em seu pequeno apartamento organizando os últimos detalhes de sua apresentação final quando o telefone tocou. Era Eduardo, e havia algo diferente em sua voz. Marina, querida, você pode vir até a empresa? Há algo que preciso mostrar para você. Agora? Eduardo, você sabe que estou terminando a apresentação para amanhã? É sobre amanhã, ele disse misteriosamente. Confie em mim e traga Isabela. 1 hora depois, Marina e Isabela estavam no elevador do prédio da Santana Tech, subindo até o último andar, onde ficava o escritório de Eduardo. Isabela estava animada com o passeio inesperado, tagarelando sobre como queria mostrar para o papai Eduardo o desenho novo que havia feito na creche. Quando as portas do elevador se abriram, Marina ficou confusa. O andar inteiro estava decorado com luzes suaves, flores brancas e fotografias ampliadas dos 3 juntos, momentos que Eduardo havia capturado discretamente durante os últimos meses. Havia fotos do primeiro dia no jardim, do almoço da lasanha, do passeio no zoológico e dezenas de outros momentos especiais. Eduardo? Marina chamou, caminhando lentamente pelo corredor decorado, segurando a mão de Isabela que observava tudo com fascínio. Mamãe, olha, somos nós! Isabela gritou, apontando para uma foto onde os 3 estavam no jardim, rindo de algo que Eduardo havia dito. Eduardo apareceu no final do corredor, vestindo um terno escuro elegante, mas com a mesma expressão carinhosa que Marina havia aprendido a amar. Ele se aproximou lentamente, parando diante das 2 mulheres mais importantes de sua vida. Marina Oliveira, ele começou, e sua voz estava ligeiramente trêmula. Há 7 meses, você mudou minha vida completamente. Você me ensinou o que é amar de verdade, me mostrou o significado de família e me deu a oportunidade de ser pai da criança mais incrível do mundo. Marina sentia o coração disparar. Havia algo solene na forma como Eduardo estava falando, algo que fazia suas pernas tremerem. Eduardo, o que é tudo isso? Ela perguntou, embora no fundo do coração já suspeitasse. Isso, Eduardo disse, se ajoelhando diante dela e tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. É um pedido. Isabela soltou um gritinho de alegria, entendendo instintivamente o que estava acontecendo. Mamãe, o papai Eduardo vai fazer igual aos filmes. Eduardo abriu a caixa, revelando um anel de compromisso elegante, mas não ostentoso. Um solitário delicado que refletia perfeitamente a personalidade de Marina. Mas o que mais chamou a atenção dela foi o 2º anel na caixa, menor, claramente feito para uma criança. Marina! Eduardo continuou, os olhos brilhando de emoção. Você quer se casar comigo? Você quer construir oficialmente a família que já somos no coração? Marina cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Era tudo o que havia sonhado,
mas ainda parecia surreal demais para ser verdade. E Isabela? Eduardo se virou para a menina, que estava praticamente vibrating de empolgação. Você aceita ser minha filha oficialmente? Para sempre? Sim, sim, sim! Isabela gritou, pulando e batendo palmas. Eu quero ser sua filha para sempre. Eduardo riu, pegando o anel menor e colocando no dedo mindinho da menina. Então este é seu anel de princesa, para mostrar que você é minha filha do coração. Isabela olhou para o pequeno anel, uma simples banda de prata com uma pequena borboleta, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Eduardo se voltou novamente para Marina, que ainda estava em choque. Marina, você ainda não respondeu. Marina olhou para Eduardo ajoelhado diante dela, para Isabela radiante com seu anel de princesa, para todas as fotografias ao redor, mostrando os momentos felizes que haviam compartilhado. Pensou na jornada que havia feito, de uma mãe solteira lutando para sobreviver a uma mulher amada, respeitada, com um futuro brilhante pela frente. Eduardo Santana, ela disse finalmente, a voz embargada de emoção. Eu aceito me casar com você. Aceito construir uma família com você. Aceito todos os desafios e todas as alegrias que vierem pela frente. Eduardo se levantou rapidamente, colocando o anel no dedo de Marina e a beijando apaixonadamente, enquanto Isabela dançava ao redor deles, gritando, vamos ser uma família de verdade. Quando se separaram, Eduardo apoiou a testa na de Marina. Eu te amo tanto, Marina. Vocês duas são tudo para mim. Eu também te amo, Marina respondeu. E obrigada. Obrigada por quê? Por ver além das aparências, por amar minha filha como se fosse sua, por me fazer acreditar que mereço ser feliz. Você sempre mereceu, Eduardo sussurrou. E agora vamos ser felizes juntos para sempre. Isabela se enfiou entre os dois, exigindo um abraço de família. Os três se abraçaram ali no meio do corredor decorado, e Marina sentiu que estava exatamente onde sempre deveria ter estado. Posso contar para todo mundo na creche que vou casar? Isabela perguntou, fazendo os adultos rirem. Pode contar para quem quiser, princesa, Eduardo respondeu. Aliás, que tal contarmos para a vovó Helena também? Marina se surpreendeu. Nos últimos meses, Eduardo havia falado várias vezes sobre apresentá-la oficialmente aos pais, mas sempre respeitou o tempo dela para se sentir pronta. Você tem certeza? Ela perguntou. Não vai ser estranho para eles? Uma nora que era faxineira com uma filha... Marina, Eduardo a interrompeu suavemente. Meus pais vão te amar tanto quanto eu amo. Especialmente quando virem como você me fez feliz, como transformou nossa família. 3 meses depois, em uma manhã de março ensolarada e perfeita, Marina acordou no quarto de hóspedes da casa dos pais de Eduardo, em Atibaia. Era o dia de seu casamento, e ela se sentia uma mistura de nervos e alegria absoluta. Helena Santana, que havia se mostrado uma sogra carinhosa e acolhedora desde o primeiro encontro, entrou no quarto carregando uma xícara de chá e um sorriso radiante. Como está a noiva? Ela perguntou, sentando-se na cama ao lado de Marina. Nervosa, Marina admitiu. Ainda não acredito que isso está acontecendo. Minha querida, Helena disse pegando a mão de Marina, em 50 anos de casamento, nunca vi meu filho tão feliz quanto ele ficou depois que conheceu você e Isabela. Você trouxe luz para a vida dele. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A aceitação da família de Eduardo havia sido um dos aspectos mais surpreendentes e gratificantes de toda a experiência. E onde está minha daminha de honra? Helena perguntou, se referindo a Isabela. Tomando café com o papai, Eduardo, Marina respondeu, ainda se emocionando ao ouvir como naturalmente Isabela havia adotado o título. Ela insistiu que queria ajudar o noivo a não ficar nervoso. Helena riu. Essa menina tem o coração do tamanho do mundo, exatamente como a mãe.
O casamento seria simples, realizado no jardim da casa dos pais de Eduardo, com apenas familiares próximos e alguns amigos especiais. Marina havia insistido em algo íntimo e significativo, não ostentoso. O que importava não era a festa, mas o compromisso que estavam assumindo. Às 4 da tarde, Marina estava pronta. Usava um vestido simples de renda branca, elegante mas não extravagante, que Helena havia ajudado a escolher. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, decorado com pequenas flores naturais, e ela carregava um buquê simples de rosas brancas e lírios. Mas a verdadeira estrela da cerimônia era Isabela, que usava um vestidinho rosa claro e carregava uma cestinha de pétalas de flores. Ela havia ensaiado sua função de daminha com seriedade absoluta e estava radiante de orgulho por ter um papel tão importante no casamento dos pais. Quando Marina apareceu na entrada do jardim, Eduardo sentiu o coração parar. Ela estava absolutamente deslumbrante, mas mais que isso, estava radiante de felicidade. Ao lado dele, seu pai Carlos segurava discretamente um lenço, claramente emocionado. "Filho", Carlos sussurrou, "você escolheu bem." Isabela caminhou primeiro pela pequena passarela de pétalas, espalhando flores com concentração absoluta. Quando chegou ao altar improvisado, sob uma pérgola de rosas, correu para Eduardo e sussurrou alto demais: "Papai Eduardo, a mamãe está muito bonita." Todos riram e Eduardo se abaixou para beijar a bochecha da menina. "Ela sempre está bonita, princesa, mas hoje está especialmente radiante." Então Marina começou a caminhar em direção a ele e Eduardo esqueceu de respirar. Não havia música grandiosa ou decoração luxuosa, mas havia algo infinitamente mais precioso: amor verdadeiro, família verdadeira, um futuro construído sobre bases sólidas de respeito e carinho mútuo. Quando Marina chegou ao altar, Eduardo estendeu a mão para ela. "Pronta para oficializar nossa família?" "Mais que pronta", Marina respondeu tomando sua mão. O celebrante, um amigo da família que conhecia Eduardo desde criança, conduziu uma cerimônia simples, mas emocionante. Quando chegou a hora dos votos pessoais, Eduardo se virou para Marina com os olhos brilhando. "Marina", ele começou, "quando te conheci, eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas nada que realmente importasse. Você me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a felicidade está nas pequenas coisas e que uma família se constrói com dedicação diária, não com obrigação. Prometo amar você e Isabela com tudo que tenho, proteger nossa família e construir com vocês uma vida cheia de alegria, respeito e companheirismo." Marina secou as lágrimas antes de falar. "Eduardo, você apareceu na minha vida quando eu menos esperava e me mostrou que mereço ser amada completamente. Você não apenas me aceitou, mas abraçou minha filha como se ela fosse sua desde sempre. Prometo amar você com a mesma intensidade que você nos ama, apoiar seus sonhos assim como você apoia os meus, e construir com você um lar onde o amor seja sempre a prioridade." Quando o celebrante perguntou se havia alguém que gostaria de dizer algo antes da troca de alianças, Isabela levantou a mão vigorosamente. "Eu quero falar", ela anunciou. O celebrante sorriu. "Claro, Isabela, o que você gostaria de dizer?" A menina se posicionou entre Marina e Eduardo, segurando as mãos de ambos. "Eu quero dizer que agora somos uma família de verdade, e eu amo muito o papai Eduardo e a mamãe Marina, e eles se amam muito também, e vamos ser felizes para sempre." Não havia um olho seco no jardim. Eduardo se abaixou e pegou Isabela no colo. "Isabela, você quer ser minha assistente especial na troca de alianças?" "Posso mesmo?" ela perguntou, os olhos brilhando. Eduardo entregou as alianças para ela segurar, e juntos os três trocaram os anéis que simbolizavam não apenas a união de um casal, mas o nascimento oficial de uma família. "Eu os declaro marido e mulher",
o celebrante anunciou. Eduardo, pode beijar a noiva. Eduardo beijou Marina suavemente, enquanto Isabela aplaudia e gritava, Viva! Os poucos convidados presentes se levantaram em uma ovação emocionada, não apenas para celebrar um casamento, mas para testemunhar uma história de amor que provava que o destino às vezes une pessoas nos momentos mais inesperados. Depois da cerimônia, durante o jantar simples mas delicioso preparado por Helena, Marina se viu observando tudo ao redor. Isabela brincava no jardim com os primos de Eduardo, que haviam vindo especialmente para o casamento. Eduardo conversava animadamente com seu pai sobre os planos para expandir os programas sociais da empresa. Helena mostrava para as amigas as fotos do noivado. Era tudo tão diferente do que Marina havia imaginado para sua vida, mas ao mesmo tempo tão perfeito que parecia ter sido planejado pelo destino. Senhora Santana, Eduardo disse, se aproximando por trás e abraçando-a pela cintura. Ainda vou demorar para me acostumar com isso. Marina riu, se aconchegando no abraço. Temos uma vida inteira para você se acostumar. Eduardo murmurou em seu ouvido. Está feliz? Marina se virou nos braços dele, observando Isabela que corria pelo jardim com o vestido esvoaçando, ouvindo o som das conversas alegres dos familiares, sentindo o cheiro das flores e a brisa suave da tarde. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu honestamente. E é apenas o começo, Eduardo prometeu, beijando-a novamente. Naquele momento, Isabela veio correndo em direção a eles. Mamãe, papai, venham brincar comigo. Os dois sorriram e correram atrás da menina, e Marina soube que havia encontrado sua versão de final feliz. Não era o conto de fadas dos livros, mas era algo muito melhor. Era real, construído sobre bases sólidas de amor verdadeiro, respeito mútuo e o compromisso diário de escolher a felicidade. 3 anos depois, Marina se formou em administração com louvor, obtendo uma bolsa integral que Eduardo havia ajudado a conseguir, mas que ela conquistou por mérito próprio. Ela agora dirigia o Departamento de Responsabilidade Social da Santana Tech, criando programas que ajudavam outras pessoas a ter as mesmas oportunidades que ela havia recebido. Isabela, aos 7 anos, estava no 2º ano do ensino fundamental de uma excelente escola, onde se destacava tanto academicamente quanto socialmente. Ela falava do papai Eduardo com o mesmo carinho que outras crianças falavam de pais biológicos, porque para ela não havia diferença. Eduardo era simplesmente seu pai, do jeito que sempre deveria ter sido. Eduardo havia descoberto que ser pai era ainda melhor do que havia imaginado. Cada conquista de Isabela, cada desenho grudado na geladeira, cada papai me conta uma história antes de dormir, era um presente que ele jamais se cansaria de receber. E Marina havia aprendido que o amor verdadeiro não pede licença para chegar. Às vezes, ele aparece na forma de um homem gentil que observa você trabalhar da janela de uma mansão. Às vezes, ele vem disfarçado de oportunidade profissional. E às vezes ele se revela em pequenos gestos cotidianos. Um café quente numa manhã fria, um jardim compartilhado, uma lasanha feita com carinho. Naquela quinta-feira de manhã, 7 anos depois do primeiro encontro, Marina estava novamente na Rua das Magnólias. Mas desta vez não carregava uma vassoura. Carregava uma pasta executiva e dirigia-se à inauguração de um novo centro comunitário que a Santana Tech havia construído no bairro. Eduardo e Isabela a esperavam no jardim da casa, agora também deles. Isabela correu para abraçá-la, como fazia todas as manhãs. Mamãe, a tartaruga Esperança teve bebês! Marina riu, beijando o topo da cabeça da filha. Tem certeza? O papai Eduardo confirmou. Vem ver! Enquanto caminhavam juntos em direção ao lago artificial, Marina refletiu sobre como uma única conversa casual havia mudado completamente o curso de suas vidas.
Como um homem que poderia ter ignorado completamente sua existência, havia escolhido enxergar sua humanidade. Como ela havia encontrado coragem para aceitar um amor que parecia grande demais para ser verdade. Marina, Eduardo disse, passando o braço ao redor de sua cintura, enquanto observavam Isabela se debruçar sobre o lago, procurando as pequenas tartarugas. Você se arrepende de alguma coisa? Marina olhou para o marido. Ainda se emocionava com essa palavra. E para a filha que brincava feliz no jardim que se tornara seu segundo lar. Pensou na carreira que construíra, na família que formara, na felicidade que encontrara. Não me arrependo de nada, ela respondeu com convicção. Cada momento difícil que passei me trouxe até aqui, me trouxe até vocês. Eduardo sorriu e beijou sua têmpora. Até nós. Até nós, Marina concordou, observando Isabela, que havia encontrado uma pequena tartaruga e as chamava para ver sua descoberta. E enquanto corriam para se juntar à filha, Marina soube que havia encontrado algo raro e precioso. Uma família construída, não por obrigação ou acidente, mas por escolha consciente, amor verdadeiro e a coragem de acreditar que sonhos podem se tornar realidade quando encontramos as pessoas certas para sonhar junto. E se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual parte mais te emocionou. Porque histórias de amor verdadeiro merecem ser compartilhadas, e quem sabe a sua própria história de amor esteja apenas esperando o momento certo para começar.